Bom dia pessoal, quem está falando aqui é o professor Rodoan de Língua Portuguesa, História e Geografia. Vamos iniciar nossa aula de hoje, mais uma semana que se inicia após o feriado da Páscoa, certo? Eu espero que vocês tenham tido um feriado abençoado, com muito descanso, estudos e que tenha ocorrido tudo bem. Bom pessoal, hoje nós vamos continuar com o capítulo 4. No entanto, nós trabalharemos o livro de produção textual. Opa, desculpa, estou na tela errada aqui. Eu estava vendo uns tutoriais de jogos e acabei deixando a tela ali. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Eu preciso que vocês peguem o livro de produção textual de vocês, tá bom? E que abram no capítulo 4, da página 18. Nós vamos trabalhar um pouco sobre o gênero que nós trabalhamos no livro SAIS, que é o verbete de dicionário. Quem acompanhou nossas aulas anteriores viu que nós trabalhamos o gênero verbete de dicionário, que nada mais é do que um tipo de texto encontrado em enciclopédias e dicionários. Então, ele tem uma estrutura típica do gênero verbete de dicionário, um tipo de texto, uma estrutura típica que nós vamos trabalhar um pouco na aula de hoje, certo? Do livro de produção. Então, peguem o livro de vocês de produção que nós vamos começar. Bem, pessoal, antes de começar, já foi enviado pelo Clipe Escola o nosso roteiro de estudos, tá bom? Eu preciso que vocês tenham aberto também o roteiro de vocês, certo? Para que vocês possam acompanhar. Tudo o que vocês precisam fazer está aqui no roteiro de estudos, certo? Então vamos lá. O que diz na nossa primeira aula do dia 13/4? Olá, bom dia. Hoje trabalharemos produção textual. Lá na página 18, temos um exemplo de verbete. Hoje você produzirá o seu verbete, certo? Vamos voltar lá no livro de produção textual, capítulo 4. Vamos lá, pessoal. Eu preciso que vocês me acompanhem. Vou começar a leitura para vocês, tá bom? Vamos lá. Verbete de dicionário. Observe rapidamente as páginas de dicionário a seguir. Que gênero textual você consegue identificar? Bem, pessoal, como que nós fazemos para identificar um gênero textual? Nós observamos o texto e, através da estrutura desse texto, nós conseguimos identificar de que gênero é. Como que eu sei que esse texto aqui é um texto do gênero verbete? Por causa da estrutura, que é parecida com uma estrutura de dicionário, certo? Se vocês puderem pegar o dicionário de vocês, de língua portuguesa, para acompanhar, também é importante. Vamos lá, olha só. Aqui nós temos a primeira palavra, olha só, bem-te-vi, que pelo que vocês podem ver, é um tipo de pássaro, certo? Então, olha só, no dicionário nós temos a palavra bem-te-vi. Percebam que ela está separada, certo? Ou seja, o dicionário já apresenta a separação silábica da palavra, certo? Embaixo, percebam que a palavra de início ela está destacada em caixa alta, certo? E está aqui destacada em vermelho. Cada dicionário, dependendo do dicionário, identifica de uma forma, né? Mas geralmente eles destacam a palavra para que você possa identificar, tá bom? Ao lado nós temos a separação silábica e embaixo nós temos o significado. Olha só, o que é um bem-te-vi? É um pássaro bem conhecido por parecer cantar o seu nome. Ou seja, nós já temos o significado de bem-te-vi. O que é um bem-te-vi? Certo? Mas, além disso, nós temos um exemplo que faz parte do gênero verbete, né? Para que você possa conhecer um pouco mais, para que essa palavra esteja inserida dentro de um contexto. Olha só, aí ele dá uma frase, um exemplo dentro de uma frase. Os bem-te-vis são os primeiros pássaros a cantar quando começa o dia. E embaixo nós temos a imagem de um bem-te-vi, para que você possa identificar. Bem, pessoal, provavelmente se vocês pegarem o dicionário de língua portuguesa de vocês, nem todo dicionário tem todos esses recursos, né? Provavelmente o dicionário de vocês não tem a imagem, né? E às vezes nem um exemplo. Por quê? Porque são muitas palavras.
correto? Mas dependendo do tipo de dicionário que você tiver, pode ser que seja dessa forma. Então, nós temos aqui uma página de dicionário, certo? Onde nós temos vários verbetes, ou seja, cada palavra dessa destacada com seu significado e o seu exemplo e a sua imagem é um verbete de dicionário, certo? Bem, tendo isso, pessoal, vocês vão produzir o verbete de vocês. Mas como que eu vou fazer isso? Como que vocês farão isso? Vocês vão fazer a leitura das páginas indicadas aqui, conheça o gênero, certo? Essas questões vão permitir que vocês possam compreender um pouco sobre o gênero verbete, sobre o exemplo que nós temos aqui, certo? Ou seja, essas questões aqui. Respondam mentalmente com vocês, não precisa escrever nada por enquanto. Se quiser escrever aqui embaixo, pequeno, pode, tá bom? Mas não é necessário passar para o caderno, tá bom? Aqui na seção Explore a estrutura, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Nós temos, olha só, uma pequena explicação também sobre a estrutura do verbete, como eu já expliquei para vocês. Olha só, os verbetes de dicionário são organizados em ordem alfabética. No caso dos verbetes digitais, a forma mais usada para pesquisar algo é digitando a palavra no campo de busca. Além dos dicionários físicos, né, que são os de papel, nós temos também os dicionários virtuais. Vocês com certeza já devem ter pesquisado alguma palavra no Google, né, ou em outro site de busca para saber o significado de uma palavra. Existe uma infinidade de recursos aí na internet para saber o significado de uma palavra, certo? Mas cuidado com a internet. Vocês vão ver no livro Sais, se eu não me engano, na página 99, tem um texto falando sobre Wikipedia, né, que é uma famosa enciclopédia. Será que nós devemos confiar totalmente no que diz a Wikipedia, né, nas informações? É preciso ter cuidado, tá bom, pessoal? Muito bem. Olha só, os verbetes de dicionário geralmente apresentam. Olha só o que tem que ter um verbete de dicionário. Título, ou seja, palavra ou expressão que é procurada pelos leitores, ou seja, olha aqui, ó, a palavra que é procurada. Definições, nós temos aqui, ó, bem-te-vi é um pássaro bem conhecido por parecer cantar o seu nome. Imagens, no caso de dicionários ilustrados, esse aqui é um, certo? Nós temos aqui a imagem. E os exemplos. Exemplo, os bem-te-vis são os primeiros pássaros a cantar quando começa o dia. Bem, pessoal, vocês já sabem agora o que tem que ter num verbete de dicionário, certo? E agora vocês vão praticar o texto de vocês. Eu indico que para que vocês possam planejar o texto de vocês, fazer um rascunho, que vocês possam fazer primeiramente no caderno de língua portuguesa, certo? Mas vamos ler aqui o que diz aqui na seção prática textual. Chegou a sua vez de produzir um verbete de dicionário. Para isso, converse com o professor e escolha uma palavra que você não conhece o significado. Se for do interesse da turma, vocês podem montar um dicionário de palavras novas. Bem, aqui está dizendo que vocês vão escolher palavras que vocês não conhecem, certo? Por favor, pessoal, não peguem as mesmas palavras que estão aqui e nem da mesma forma como está no dicionário. Pesquisem palavras que vocês não conheçam, porque além de vocês praticarem esse gênero textual, vocês também vão passar a conhecer o significado de palavras que vocês ainda não conhecem, certo? Vamos começar? Então, vamos lá. Olha só. Aqui na seção Planeje seu texto, diz assim: para descobrir o significado da palavra, você pode consultar outros dicionários ou perguntar para outras pessoas, como familiares e amigos, se elas sabem o que significa a palavra que você escolheu, certo? Aí você vai colocar aqui a palavra que você escolheu e a palavra terá quantos significados? Quais serão eles? Lembra que no texto, no livro Sais, quando nós trabalhamos o significado da palavra cultura, vocês lembram que a palavra cultura ela tinha vários significados dependendo do contexto, tanto que ela estava enumerada, ela está para significado número 1, número 2, ou seja, uma palavra, dependendo do contexto, ela pode ter mais de um significado, certo? Voltem lá no livro Sais, se vocês puderem,
para verificar um pouco sobre isso também, sobre a questão de mais de um significado, correto? Aqui na seção Produza o seu texto, diz assim: para escrever o seu texto, você deve lembrar da estrutura do verbete que nós vimos na página anterior. Quando você escolher a palavra, lembre-se que seu verbete deve possuir o nome da palavra, a separação silábica, os significados possíveis e os exemplos. Exemplo dentro de uma frase, pessoal. Vou tentar fazer aqui para vocês. Olha só. Por exemplo, nós vimos na aula anterior o significado da palavra cultura, certo? Então eu vou colocar aqui, cultura. É o nome da palavra que eu quero saber o significado, correto? Bem, o que diz lá? A palavra cultura, ela já está destacada, eu coloquei aqui em negrito, certo? Agora eu vou colocar ela, vou fazer a separação silábica da palavra, certo? Cultura, certo? Fiz a separação silábica. Agora aqui embaixo, vou colocar o exemplo. O exemplo eu escrevo em negrito, exemplo. Agora, quando eu for colocar o significado da palavra, eu não preciso mais colocar em negrito. Eu vou colocar exemplo de cultura. Isso depois que eu colocar o significado, tá bom, pessoal? Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Cultura, aí eu coloco aqui o significado, não mais em negrito, certo? Eu coloco, enfim, o que for o significado de cultura. Deixa eu lembrar aqui. Tipo de manifestação. Se tiver mais de um significado, eu enumero, coloco 1, tipo de manifestação. 2, ato ou efeito de cultivar. Enfim, aí eu posso colocar a quantidade de significados que puder, certo? E aí eu vou colocar o meu exemplo. Exemplo dentro de uma frase. Por exemplo, já está destacado aqui, aí eu coloco em letra normal. Por exemplo, a cultura brasileira é bela. Ou seja, eu peguei a palavra cultura, certo? E coloquei dentro de uma frase para dar o exemplo, tá bom? Então perceba, eu coloquei a palavra em destaque, certo? Eu destaquei a palavra, separei silabicamente, embaixo coloquei o significado e em seguida coloquei o exemplo, certo? Reparem na diferenciação aqui, ó. Aqui eu coloquei destacado, o exemplo eu coloquei destacado para diferenciar da resposta, tá bom? E assim vocês vão produzir o texto de vocês. Olha só, aqui diz, no seu caderno, faça a primeira versão do seu texto. Ou seja, vocês vão pegar o caderno de língua portuguesa e vão começar a planejar e a produzir o texto de vocês. Porque lá, pessoal, vocês podem apagar, podem errar, certo? E aí vocês podem praticar o texto de vocês. Não esqueçam de colocar o cabeçalho e identificar a página, produção textual, capítulo 4, tá bom? Para que possa estar identificado. Depois que vocês planejarem o texto de vocês, aí sim, vocês vão passar para o anexo 4 da página 55. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É porque... Desculpa. Passar para o anexo 4 da página 55. Vamos ver como é que está lá no anexo 4 da página 55. Só um minuto. Página 55. 51, 53. Muito bem. Anexo 4 da página 55. Então, aqui nós temos uma folha, correto? Nós temos aqui as linhas. Percebo que a gente não tem linha de título, porque não é um gênero como o conto, por exemplo, que você tem que colocar um título de uma história e depois na outra linha você tem que dar uma margem aqui. Não é isso, vocês vão usar a margem que está aqui na folha, certo? Fazendo sempre os destaques aqui, tá bom?
Por exemplo, eu vou colocar aqui a palavra cultura, coloco aqui destacada a palavra cultura, depois ao lado eu separo silabicamente, embaixo eu coloco o significado com letra normal, aí embaixo eu coloco destacado, exemplo, 2 pontos, aí coloco com caneta normal o exemplo dentro de uma frase. Eu sugiro, pessoal, que vocês façam dessa forma. Utilizem caneta preta ou azul. Por exemplo, vocês, como eu fiz aqui. Olha só, cultura. A palavra destacada eu vou escrever a caneta preta ou azul, certo? O significado eu posso escrever a lápis, para diferenciar. Quando eu for escrever a palavra exemplo, aí eu volto a utilizar a caneta preta ou azul. Aí quando eu for colocar na frase, eu já uso o lápis. Façam essa diferença entre caneta e lápis para diferenciar as palavras dos seus significados e os exemplos, tá bom? Opa. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o gênero verbete, que vocês consigam produzir o texto de vocês da melhor forma. Além disso, nós temos, se eu não me engano, nós temos uma aula ao vivo que nós vamos marcar para quinta-feira, aqui no roteiro diz, né? Já está aqui no roteiro, se eu não me engano, aqui na quinta-feira, uma aula de revisão de conteúdos, tá bom? Espero que todos participem. E no mais, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.